Olá! Nesse vídeo eu vou falar para você sobre os 5 erros mais comuns que nós cometemos durante uma crise de choro das crianças. Se você se interessou por esse vídeo e quer saber mais, fique aqui comigo que é aqui que eu vou te explicar certinho de como agir nessas situações e como não agir, tá certo? Meu nome é Amanda Nagamati, eu sou médica pediatra e vim falar para vocês dos principais erros que nós cometemos durante uma crise de choro. O primeiro deles é menosprezar o sentimento da criança. Como assim, doutora, menosprezar? Você já ouviu alguma mãe falar assim, não chora, engole esse choro, homem não chora, para de fazer manha, levanta desse chão, como se para a mãe aquilo não tivesse importância? Pois é, o seu filho acaba se sentindo diminuído, triste, menosprezado, porque aquele sentimento faz com que ele pense assim, eu não posso ficar triste. Eu não posso manifestar esse meu sentimento, porque senão a minha mãe e o meu pai vão ficar tristes comigo. Então, aquela criança que vai sempre reprimir o sentimento e não vai se expressar, ela vai ter medo de se expressar devido a uma repreensão que vocês estão fazendo com ela, tá certo? Então, não cometa esse erro. O segundo erro é dar explicações. Então, naquele momento de euforia, naquele momento de explosão de emoções, de repente ali uma crise de birra, você quer lá explicar para o seu filho, não, filho, não faz assim, porque isso, porque aquilo. Quando nós estamos no momento chateados, angustiados, tristes, a gente não quer ouvir explicação. Muitas vezes o que a gente quer é ficar em silêncio. Muitas vezes o que a gente quer é dar um tempo para respirar, não é mesmo? Então, assim, que a gente é a mesma coisa da gente querer ensinar a nadar no momento que a criança está se afogando. Então, ninguém aprende a nadar durante um momento de angústia, de sofrimento, de tristeza. Então, para que a gente vai querer ensinar a nadar uma pessoa que está se afogando? Então, não é o melhor momento. Então, respira, e aí você vai retomar essa conversa num outro momento, na hora que as duas partes estiverem mais tranquilas, estiverem mais centradas, com o seu sentimento mais alinhado. Tá certo? Então esse é o segundo erro, não cometam com seus filhos. O terceiro erro, muito comum, que as mães cometem no momento de uma crise, um momento de choro, é você se exaltar, tá? Então assim, você perder o controle. Então a criança já está gritando, a criança já está nervosa, ela não sabe lidar com aquele turbilhão de sentimentos, ela está contrariada, ela está angustiada ali e você está lá gritando, gesticulando e xingando. Então não faça isso, porque ela vai entender que ela não pode se expressar ou que o jeito de lidar com as emoções é dessa forma, gritando, jogando as coisas, xingando, se lamentando, né? Muitas vezes o que a gente vê é os pais falando palavrões. Então, assim, os pais mesmo perdem o controle. Então, como é que a criança vai conseguir se controlar se nem os pais estão se controlando? Então, calma, respira. Se você, pais, mães, não estão conseguindo lidar com aquela situação, saia daquele ambiente. Tire o seu filho daquele ambiente. Ou você peça licença e sai, vai respirar, vai se equilibrar. Tá certo? O quarto erro também muito comum é dar conselhos. Então, a criança tá lá, chorando, contrariada, triste, decepcionada, numa crise, e você vai lá dar conselho, filho, é assim mesmo, a vida é assim, essas coisas acontecem.
E isso você está destruindo a autonomia da criança. Então, você não está dando essa liberdade de expressão para a criança. Então, ela vai entender assim: se eu ficar triste, minha mãe vai e soluciona meu problema. Então, deixa, né? Eu não preciso ficar triste, as coisas vão se resolver mesmo, né? Então, isso que você faz quando você começa a dar conselhos naquele momento. Então, naquele momento, você tem que acolher. E não é ficar dando conselho e tal. Não é hora de conversar, porque ele não vai conseguir pensar. Quinto erro, né, mais comum, é você resolver o problema dela. Então, de repente, ela tá fazendo uma atividade, ela não consegue se concentrar, ela não consegue fazer, e aí ela começa a chorar, ela começa a gritar, e você fala: não, filha, pode deixar, eu resolvo pra você. Olha, é assim que faz, a mamãe faz pra você, o papai faz pra você, não precisa ficar assim. Então, o que você transmite pra ela? Ao longo prazo, você torna essa criança muito exigente e sempre insatisfeita, porque ela quer tudo perfeito. Se eu não dou conta, alguém tem que fazer para mim, alguém tem que fazer melhor para mim, né? E você deixa ela incapaz de lidar com as frustrações dela. Então, isso é um erro muito comum dos pais. Naquele momento de choro, de pânico, o pai, na tentativa de calar a criança, vai lá e resolve o problema para ela. Então, você não está dando ferramentas para ela lidar com aquela situação. Você está resolvendo o problema para ela. Então, isso vai deixar ela incapaz de lidar com as frustrações dela. Então, se você gostou desse assunto, se isso te ajudou, compartilhe esse vídeo, curte, continue acompanhando o canal para outras dicas que a gente vai falar um pouquinho mais de inteligência emocional e como lidar com os nossos sentimentos e ajudar os nossos filhos a ter a habilidade de lidar com os sentimentos dele. Tá certo? Até o próximo!